Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Conosco no estúdio, além da nossa maravilhosa equipe, a nossa maravilhosa intérprete. Tudo bem, Jéssica? Sinal de notícia aí pronto? Preparado? Olha, então vamos lá. Fazer a leitura e interpretação de fragmentos de uma notícia, analisando suas características. Analisar em notícias os efeitos de sentido produzidos pelas escolhas do enunciador. Pense sobre o seguinte: como se preparar para os desafios da vida? Já pensou um pouquinho sobre isso? E mais, um projeto de vida pode se organizar mesmo com limitações físicas? Sejam elas quais forem? Qual é a sua opinião? Pense um pouquinho, converse com um colega que eu já... Olha só, para responder essas e outras questões, nós temos uma notícia. A notícia está disponível na Folha UOL, né? No nosso eterno combate às fake news, checamos sempre as referências. E nós vamos conhecer, então, Yeltsin Jaques, ok? Olha que interessante. Brasil conquista a 100ª medalha de ouro em Paralimpíada com recorde mundial. Yeltsin Jaques dominava a prova dos 1.500 metros e é o responsável pela marca histórica. Te convido a ler a notícia comigo. O Brasil chegou à sua 100ª medalha de ouro na história dos Jogos Paralímpicos. Na noite brasileira de segunda-feira, manhã de terça no Japão, Yeltsin Jaques venceu a prova final dos 1.500, classe T11 para cegos, e foi o responsável por dar ao país a marca centenária. Então, que é medalha de ouro, né? E as outras medalhas. A delegação do Brasil chegou a Tóquio precisando de 13 ouros para atingir a marca centenária. A aposta era que esses lugares mais altos do pódio sairiam sobretudo no atletismo e na natação, modalidades em que historicamente a equipe brasileira conquista mais medalhas. A atividade 1 tem proposta A e B. Vamos conhecer? Ao longo de sua vida estudantil, você já leu várias notícias, não é mesmo? Eu quero que você pense e me diga, por que o texto lido é uma notícia? Percebe? Na B, aponte 2 características do texto apresentado. Faz aí que eu te aguardo.
Aí que eu sei, eu estava aqui te aguardando. Vamos conferir? Ao longo da sua vida estudantil, você já leu várias notícias. Explique por que o texto é uma notícia. É uma notícia, né? Porque é um fato pontual, relatado e noticiado. Observe aqui então no início, tá? O título, a linha fina, e é um fato pontual, ó, que aconteceu nesse dia, né? E o que trouxe para o Brasil a medalha. O que mais? Aponte duas características do fato apresentado. Então, veja. Primeira, circula em que meio? Meio jornalístico. Qual o objetivo da notícia? Pensou? Informar. Informar sobre o quê? Como o próprio nome diz, ó, noticiar, né? Informar sobre fatos recentes. Qual outra característica? Tem que ser real, tem que ser verídico, como chamamos. E, claro, de interesse público. Onde aparece? Deve ser veiculado de forma impressa, jornais, televisiva, radiofônica, modernamente digital. E ele tem que característica? Impessoalidade, não apresenta opinião. Está escrito em terceira pessoa, com objetividade centrado na informação. Será que é verdade? Olha só. A delegação do Brasil chegou a Tóquio precisando de 13 ouros para atingir a marca centenária. Chegou. Quem é que chegou? Ela, a delegação. Então, já percebo aqui, ó, que está em terceira pessoa. Posso fazer essas checagens? Posso, né? E posso ainda sintetizar minhas respostas, como, por exemplo, a resposta da letra A, a explicação. Eu poderia ter escrito assim: o texto lido informa sobre a conquista recente de medalhas olímpicas nas Paralimpíadas. Então, é um fato pontual, relatado, noticiado. Em relação à estrutura, opa, prof, tem estrutura? Tem, vamos saber. A manchete, o título. Então, na nossa notícia, o que você evidencia aqui como manchete? Exatamente o que está em negrito. Brasil conquista 100ª medalha de ouro em Paralimpíada com recorde mundial. Observando ainda a estrutura, eu tenho a linha fina, o subtítulo. Qual é a definição de linha fina, o subtítulo? Frase curta e objetiva que deve, ó, resumir a ideia da mensagem, instigar o leitor a continuar a ler o texto. Pode ter elementos visuais para chamar atenção, cores e letras diferentes. Será que a nossa notícia tem tudo isso? Tem sim. Eu tenho elemento visual, a iconografia mostrando o Yeltsin Jacques com as medalhas, né? E também na linha fina, olha, Yeltsin Jacques domina a prova dos 1500 e é o responsável por marca histórica, já instigando o leitor a continuar a leitura da notícia. Percebeu? Ainda na estrutura da notícia, o que mais eu tenho, professora? Eu tenho o lead. E o que deve ser o lead? O lead é o primeiro parágrafo. Ele vai introduzir o leitor e expor as principais informações. E como eu identifico essas principais informações? Olha que bacaninha, eu fiz aqui para você em negrito. Olho na tela. Quando, o que, como, quem, onde e por quê. Então, o lead deve responder estas questões. Então, são as principais informações do lead. E o corpo do texto? O corpo do texto é propriamente o conteúdo da notícia. E ele deve explicar de que maneira? Os fatos são de maneira descritiva e impessoal. Será mesmo? Vamos conferir? Então, olha só. A delegação do Brasil chegou a Tóquio precisando de 13 ouros para atingir a marca centenária. Tá explicando? Tá. É de maneira impessoal? Sim. Então, confere com o que nós estamos estudando aqui. Sintetizando a estrutura, vamos ver então do que é composta. Manchete, o título. Linha fina, o subtítulo. Lead, sendo que no lead eu tenho as principais informações. Quando, o que, como, quem, onde, porquê. O corpo do texto. Seguimos com a leitura. Vamos lá? Olho na tela.
No Japão, porém, outras modalidades também colaboraram decisivamente para isso. O judô e o halterofilismo ganharam o ouro pela primeira vez na história, ambas com mulheres. Nos tatames, Alana Maldonado triunfou na categoria até 70 quilos. Já a Mariana de Andrea triunfou, categoria 73 quilos, ao levantar 137 quilos. A atividade 2 tem duas proposições. Na letra A, vamos retomar a leitura desse trechinho. O judô e o halterofilismo ganharam o ouro pela primeira vez na história, ambas com mulheres. Nos tatames, Alana Maldonado triunfou na categoria até 70 quilos. O que significa essa palavrinha destacada aqui, ó? Ambas. Você sabe o significado? E na letra B, quais as substituições que poderiam ser feitas para o verbo triunfou, sem que o sentido fosse alterado? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Olha só, do latim ambos, ambuai, né, significa os dois ao mesmo tempo, significa as duas. Então, duas que se apresentaram conjuntamente, as duas, uma e outra, esta e aquela. Então, esta e aquela, as duas. E a segunda questão é sobre triunfar. O que significa o verbo triunfar? Triunfar é um verbo que? Transitivo, tá? Que pode ser substituído por ganhar, vencer. Sim, eu posso colocar aqui, ó, Alana Maldonado venceu na categoria até 70 quilos, que eu não tenho o sentido alterado. Posso colocar também ganhar, ó. Ela ganhou, ela venceu. Posso fazer essas substituições sem problema nenhum. Seguimos com a leitura do texto. Ao longo da história, os atletas que mais contribuíram para a chegada do ouro centenário vieram da natação. Daniel Dias, da classe S5, que disputa sua última edição das Paralimpíadas. Já subiu 14 vezes ao lugar mais alto do pódio.
Ele é seguido pelos nadadores André Brasil, da classe S10-7, e Clodoaldo Silva, da classe S5-6. O maior vencedor do atletismo é Luiz Cláudio Pereira, que soma 6 ouros. Ele competiu entre 1984 e 1992 em 4 provas: arremesso de peso, lançamento do dardo, lançamento do disco e pentáculo. Após se aposentar, chegou a ser vice-presidente da CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje dirige a ABRC, Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. Uma iconografia para vocês lembrarem o que é. Com 4 medalhas douradas, aparecem Adria Santos no atletismo, Antônio Tenório no judô, Dirceu Pinto na bocha e Marquinhos no futebol de 5. Tenório, que ganhou ouros entre Atlanta, 1996 e Pequim, 2008, continua competindo aos 50 anos. Em Tóquio, quase voltou a subir ao pódio. Perdeu a disputa do bronze para o uzbeque Sharif Khalilov, 31 anos, no Golden Score. Ele foi o primeiro brasileiro fora do atletismo e da natação a ganhar o ouro paralímpico. Também conta com um bronze em Londres 2012 e uma prata nos Jogos Rio 2016. Com as conquistas obtidas até agora em Tóquio 2020, o Brasil passa a perseguir outra marca histórica. Londres 2012 foi a edição dos Jogos em que a delegação nacional conquistou mais ouros, com 21. Se subir mais 9 vezes ao alto pódio, o país quebrará esta marca. Atividade 3, vamos lá? Vem comigo então. Ao longo da notícia são relatadas as conquistas brasileiras. Analisando o conteúdo noticiado, o que você entende? O resultado final foi positivo, foi negativo? Como é que foi? E mais, vamos escrever. Eu quero que você comente isso em um parágrafo. Parágrafo a gente tem sempre assim, ó, mais ou menos 3 a 5 linhas, né? O parágrafo dissertativo. Tá ok? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Estamos na atividade 3. Então, ao longo da notícia são relatadas as conquistas brasileiras. Perceba, eu tenho aqui o início da notícia, né? Colocando aqui para vocês, ó, que o Brasil conquistou 100ª medalha de ouro em Paralimpíada. E aí ele vai discorrendo aqui sobre quem ganhou o quê e quando. Com isso, eu vejo várias modalidades, né? E vários atletas medalhados. Por fim, o que eu posso concluir? Que nesta edição dos Jogos, a delegação nacional fez o quê? Conquistou mais ouros, fazendo um total de 21 medalhas. Então, eu escreveria assim: nesta edição dos Jogos, vírgula, a delegação nacional conquistou mais ouros, com 21 medalhas. Isso é um fato que eu já posso colocar. O fato de ganharem tantas medalhas demonstra o quê? Um resultado positivo. Então, já posso seguir aqui no meu parágrafo falando isso. Chama a atenção o fato de que nas Olimpíadas não se conquistou tantas medalhas quanto nas Paralimpíadas. Posso fazer essa comparação? Posso. E com isso, ó, eu acabei analisando o conteúdo noticiado, o resultado final eu concluí que foi positivo e comentei. Então, sinteticamente, veja, não é um parágrafo muito longo, mas coloca tudo que foi solicitado na atividade, no exercício. Passamos a seguir para a atividade mão na massa. E você vai ter um tempinho para discutir sobre quais as dificuldades que as pessoas com necessidades especiais enfrentam no dia a dia para se superar? Será que você percebe isso? Então, monte o teu grupo. Veja aí, ó, na iconografia eu coloquei até um tipo de prótese bem moderna que os corredores usam, né? E coloquei as várias dificuldades para vocês terem mais subsídios, né? Então, dificuldades de locomoção, visuais, auditivas, dentre outros. Para os para-atletas, depois da superação e aceitação, eles ainda enfrentam outras dificuldades, como acessibilidade, patrocínio, trabalho, locomoção, equipamento e local para treinamento, alimentação, viagens, hospedagem, necessários para as competições. Como nossos atletas buscam soluções para esses problemas? Então agora a proposta é que você, junto com o seu grupo, monte um Jamboard, né? Tá aqui, é só acessar, com esses apontamentos e faça o quê? Apresentem aos colegas, combinado? Que aprendemos? Lemos e interpretamos notícia, aprendemos um pouco mais sobre o significado de algumas palavras ou expressões, analisamos em notícia os efeitos de sentido presentes nela, comparando os resultados das Olimpíadas com as Paralimpíadas. Nesse vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.